vez vamos fazer uma pregação da palavra do nosso Deus. Mas eu fiz um live, tem alguns dias, 2 dias acho, e eu falei um nome errado. Eu falei, era para falar Jacó, e eu falei Nefe, do livro de Mórmon. E Jacó é filho de Nefe. Mas agora eu vou falar Jacó, né? Mas é a mesma escritura que a gente já ouviu e já comentou. Então vamos ler Jacó, capítulo 7, versículo 9. E disse: negas o Cristo que virá? E ele diz: se houvesse um Cristo, eu não negaria. Sei, porém, que não existe Cristo algum, nem existiu, nem existirá. Então aqui, vamos ver aqui o comentário sobre um homem chamado Serém. Este homem, ele se infiltrou, entrou no meio do povo de Nefe para desfazer nas coisas de Deus, para desfazer na lei de Moisés, para dizer que jamais essa pregação de Jacó, que Jacó pregava sobre a vinda de Jesus, 544 a 421 anos antes de Cristo. Ele já pregava que Jesus viria para a terra para salvar, para libertar, para dar vida, para perdoar. Mas o Serém, ele não acreditava. Então ele ficou fazendo a cabeça do povo, comentando com o povo que estava tudo errado. Mas aí, certa vez, quando Serém teve a oportunidade de se encontrar com Jacó, ele falou que não acreditava, que era mentira, e pediu um sinal a Jacó. Então me dê um sinal para ver se Cristo vem mesmo. Jacó falou: não, nenhum sinal vai ser dado, porque eu não vou tentar a meu Deus, mas eu vou orar ao Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Então, Jacó não tomou nenhuma atitude, mas Deus feriu Serém. E ele ficou de uma forma que ele não podia se alimentar com as próprias mãos. As pessoas que alimentavam Serém. Então, quando Serém viu que já ia morrer, estava muito mal mesmo, ia morrer, foi ferido de morte. Ficou doente alguns dias, doença assim que não podia nem mover as mãos, mas ele viu que ia morrer, então ele chamou o povo e começou a confessar. Ele falou: olha, gente, agora eu sei que Deus me mostrou que realmente a pregação de Jacó está certa. E de todos os profetas da antiguidade está certa. Porque Jacó, realmente existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus virá para salvar a humanidade. Jesus vai morrer na cruz, virá em carne para morrer na cruz, para libertar os endemoniados, os enfermos. E também existe o inferno. O inferno é para aqueles que não acreditarem no nome de Jesus. Aqueles que não quiserem seguir ao Senhor. Então, está preparado para os demônios. Mas aqueles que não acreditarem no Senhor, infelizmente, também irão para o inferno. E Serém falou que estava com medo de não ser perdoado. Por isso que ele fez. Por ele ter tentado desviar o povo. Ter feito a cabeça do povo para não acreditar nas coisas que era pregada por Jacó e por todos os profetas da antiguidade. Então, vamos ler mais uma escritura. Jacó, capítulo 7, versículos 17 e 18. E aconteceu que no dia seguinte a multidão se reuniu e ele falou-lhes claramente, negou as coisas que havia ensinado
e confessou o Cristo e o poder do Espírito Santo e o ministério de anjos. Então, essa parte eu já falei, né? Que quando ele viu que já estava para morrer, e Deus também revelou a ele as coisas, os ministérios, as coisas que realmente está para acontecer. Inferno, né? Final dos tempos, como no dia de hoje, que estamos nos últimos dias. Então, Jesus está para voltar e aqueles que ficarem aqui vão padecer realmente. Então, vamos ler mais uma escritura. Marcos, capítulo 5, versículo 6. Muitos anos se passaram e Jesus veio, muitos anos, décadas se passaram e Jesus veio para a terra. Então, em Marcos 5, 18, diz assim. 5, 18, diz assim. Isso eu estudei. Não, 5, 6. Marcos 5, 6. Diz assim. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aqui está falando do demônio, do homem gadareno. Ele era um homem possesso de demônios, ele tinha legiões de demônios. E quando Jesus chegou na cidade de Gadara, os demônios, a legião de demônios, correu ao encontro de Jesus e ficou aos pés do Senhor ali, adorando a Jesus. Porque o demônio, diante de Deus, se curva. Diante de Jesus, se curva. E ele não queria sair daquele corpo, daquele homem. E aquele homem se cortava com telhas, com pedras. Aquele homem aterrorizava as pessoas. Aquele homem de gadareno, com legiões, não tinha paz. Não tinha consciência das coisas que ele fazia, terríveis que ele fazia. Então os demônios não queriam sair dele, porque era a ação dos diabos ali. Mas aí eles pediram a Jesus para entrar em alguns porcos, manadas que estavam passando por aquele lugar. Jesus disse, ide. E aí os porcos não suportavam os demônios. Os porcos se lançaram na ribanceira e caíram no riacho. E foram todos afogados. Se afogaram. E ali os demônios não teve jeito. Teve que ir para o inferno de novo. O lugar onde ele fica e sai de vez em quando procurando um corpo aonde habitar. Mas ele está derrotado. Ele está, em nome de Jesus, repreendido. Agora, as pessoas que não vigiam, ele entra. Mas quando Jesus chega, ele sai. E vai chegar o tempo dele definitivamente para o lago do fogo e enxofre. Vamos ler então mais uma escritura. Marcos, capítulo 5, 18, 19 e 20. É 5, 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera.
e todos se maravilharam. Então, o endemoniado de Gadareno ficou totalmente livre dos demônios. E ele recebeu roupas novas, recebeu um anel, recebeu um sapato, pares de sapatos, e foi para a família que Jesus aconselhou ele, que ele queria seguir Jesus. Mas aí ele foi para a família dele e ali ele foi testemunhar o que Jesus tinha feito por ele. Então vamos ler mais uma escritura. Lucas capítulo 5, 18, 20 e 24. Lucas 5, 18, 20 e 24. Ele diz assim: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados se estão perdoados. Agora 24, diz assim: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra, tem poder Ei, a conversa aí da minha, tá fazendo? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, aqui está contando a história, aqui a versão aqui é quando Jesus estava numa casa, numa aldeia, numa casa, reunidos, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e ensinando sobre o reino dos céus. Então, a casa estava muito cheia e na frente da casa estava muito cheio mesmo. No interior, em todos os lugares da casa estava muito cheio. E um homem, ele era paralítico e ele queria ser curado. Ele não sabia nem que ele estava cheio de pecados ainda. Ele queria ser curado. Mas aí, quando tiraram a telha e colocaram ele no meio, onde Jesus estava, na casa, no meio. E ali, quando ele ficou ali naquele meio, Jesus observou a fé daquele homem paralítico e também das pessoas que colocaram ele ali pelo telhado. E Jesus falou, a tua fé... Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, porque Jesus ficou emocionado por aquele homem ter tanta fé de querer entrar, ficar ao pé de Jesus, entrando pelo telhado. Então, os fariseus começaram a criticar. Eles estavam lá. Por que ele perdoa pecado? Por que ele está perdoando os pecados? Então Jesus falou, é mais fácil eu perdoar os pecados, do que eu falar, homem, toma sua cama e anda, seu leito e anda. Por que é mais fácil eu perdoar os pecados? Porque é uma coisa natural do coração. Jesus perdoou os pecados dele, ele ficou limpo, branco como a neve, puro. Ele estava com um peso nele, mas a partir daquele momento em que ele foi perdoado dos pecados, ele foi recebido no reino dos céus. Porque é importante a gente ser limpo. Porque um copo de água, se você pegar um copo para dar uma água a uma pessoa, você tem que lavar aquele copo, limpar, para dar água. Assim que ele ficou como um copo limpo, lavado, puro. Então agora vamos ler mais uma escritura.
Pronto. Aí, a partir daquele momento, vamos agora comentar mais um pouco. A partir daquele momento em que... A partir daquele momento em que Jesus libertou ele no coração, na alma, Jesus também falou, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar, libertar, salvar e para perdoar. E também para fazer milagres. Falou para o homem, pegue teu leito e vá para a tua casa. Ande, levante e vá para a tua casa. Curado, restaurada a alma e o corpo. Então, aquele homem que era paralítico, pegou sua cama, o seu leito e foi para casa feliz. Passou pelo povo, o povo abriu o caminho para ele passar e ele passou e foi feliz para casa. E assim, eu agradeço por essa rica oportunidade de poder mais uma vez falar de nosso Deus, na certeza que Ele vive e reina. Assim como Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, assim como Jesus libertou aquele endemoniado de Gadareno, assim como Jesus, Deus, o Pai, perdoou Serém, né? Porque Serém estava preocupado se ele ia ser perdoado, mas se ele se arrependeu, ele foi perdoado. Perdoou Serém pelas coisas que ele fazia, que ele falava, por ele não conhecer o Evangelho, não conhecer a palavra de Deus, ele criticava. Então Deus se manifestou para ele e fez com que ele pudesse ver a verdade. E ainda bem que deu tempo, né? Então, assim, eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.